Isso vai e dar a primeira dose para todo o processo de vacinação de uma vez só. Um processo que poderia A segunda demorar dose uma semana poderá depois demorar que um mês. toda a vacinação. Então eu tenho diversas, porque se as doses em seguida a segunda fase são as pessoas de o 60 ideal anos era a receber 400 mil suficiente para cobrir vacinar o terceiro grupo, as pessoas com se a comorbidades reta crônicas para todo o processo estejam de transplantados em seguida a segunda fase são as pessoas o terceiro grupo as pessoas se as doses estejam transplantadas E a partir de 8 de fevereiro, retomaremos as aulas gradativamente nas escolas municipais e nós teremos que proteger esse grupo de profissionais. Então, o próprio Ministério da Saúde reconhece essa prioridade na quarta fase. As pessoas com deficiência severa, quer dizer, pessoas que já têm grandes limitações, seja respiratória, seja cardiocirculatória, seja metabólica, não é? Metabolismo de glícides, de açúcares. Então, os primeiros socorristas, os funcionários de sistemas prisionais, porque nos presídios há uma aglomeração muito grande, não é? Todos nós sabemos que há superlotação nos presídios do nosso país. Os rodoviários, porque o transporte é um serviço essencial para transportar alimentos, para transportar combustível, para transportar remédios, e a população privada de liberdade é também, então, um foco de contaminação possível. O planejamento, nós já temos há muito tempo planejado e nos preparado, tanto para uma situação, quanto para outra situação ou para uma terceira situação. Qual é a vacina que nós vamos receber? Nós vamos receber sempre a mesma vacina ou numa fase chega uma vacina e noutra fase chega outra vacina, porque pode ter esgotado o estoque da primeira vacina. Essas indefinições têm que conferir ao plano a flexibilidade de nós nos adaptarmos aos acontecimentos que forem surgindo. Então, essa é a dificuldade, provavelmente o público quer definições, a população quer saber quando vai ser vacinado, em que grupo que ele está, a população quer a informação, e nós estamos apresentando o plano do Ministério da Saúde. Ele é genérico. Até onde é possível, nós estamos seguindo o plano do Ministério da Saúde. Onde não é possível, nós teremos que nos adaptar à realidade nossa. Isso torna possível de mudanças ao longo da execução da vacinação. Quer dizer, nós estamos acompanhando também o que está acontecendo em outros países, o que acontecerá nos primeiros municípios aqui do nosso país que vão receber vacina primeiro. É provável que as grandes capitais recebam primeiro, é claro, e quais serão as dificuldades que poderão surgir lá, porque essas capitais também têm seus planos, e se houver algum fator não previsto, como que eles se adaptaram àquela situação nova, surpreendente que possa ter acontecido. O fato é que nós estamos preparados para nos adaptar a qualquer situação.
Definida a vacina, definida a quantidade, definido quando, nós estamos prontos para imediatamente começar a vacinar a nossa população. O cadastro está feito, como já foi mostrado. Nós pretendemos mais ainda aprimorar e atualizar esse cadastro. É importante nós sabermos que a pessoa tomou a primeira dose, por isso eu preciso do nome, preciso do CPF, preciso das informações, eventualmente, para identificar aquela pessoa, de modo a garantir que ele não, eventualmente, deixe de tomar a segunda dose. Ou, eventualmente, ele tome a segunda dose e, equivocadamente, tome uma terceira dose. Então, o Ministério da Saúde também exige esse cadastro nominal, por CPF, de quais as pessoas que foram vacinadas. Então, nós estamos com um grande desafio de nos adaptarmos a todas essas demandas. Os profissionais de saúde, o próprio grupo, provavelmente nós teremos que eleger prioridade dentro dos profissionais de saúde se nós não recebermos uma quantidade de vacinas para vacinar todos os profissionais de saúde. Então, nós teremos que eleger prioridade. É o pessoal que trabalha em UTI, é o pessoal que trabalha em pronto atendimento, tanto médicos, quanto enfermeiros, quanto recepcionistas do pronto atendimento. Enfim, esses profissionais de saúde estão na linha de frente. E os outros profissionais de saúde que não estão na linha de frente poderão ter que aguardar até que nós recebamos mais vacinas, mais doses e possamos cobrir todo o grupo prioritário. Isso pode atrasar o segundo grupo, isso pode atrasar o terceiro grupo e, finalmente, chegar ao quarto grupo. Vejam que é um grande desafio e muitas indefinições continuarão para a população, porque nós não temos como definir com essas variáveis que escapam ao controle do município. Acho que com isso eu estarei depois pronto a responder as perguntas e esclarecer aquilo que eventualmente surgir ainda de dúvida. Muito obrigado, então, secretário. Desculpa. Vou pedir, então, meus colegas de imprensa, que quando for fazer a pergunta pela primeira vez, falar o próprio nome, falar do veículo que está, só para a gente identificar. E sempre que um fizer a pergunta e o outro for ocupar o espaço, esperar a nossa equipe higienizar o microfone. Por favor. Boa tarde. Tá ligado? Boa tarde, Vinícius Lemos, da TV Paranaíba. Eu queria saber o seguinte, o cadastramento, ele é obrigatório para todas as pessoas que estão contempladas nessa fase, o que a gente tem agora é somente o cadastro dos idosos que estão em instituições. Queria só tirar essa dúvida de como vai ser isso. Nós temos um prontuário eletrônico único, né, que funciona em todas as unidades, e nós temos 480 mil pessoas cadastradas, que eu sei o nome, sei o endereço, sei a data de nascimento, porque eles frequentam as unidades de saúde. Não temos os 700 mil. Porém, o que se pretende é exatamente que nós vamos ter no site da prefeitura, a pessoa estará disponível para cadastrar, ela lança, nós vamos agendar, saber se ele vai ser vacinado no domicílio, se ele vai ser vacinado nos pontos de vacinação, porque muito provavelmente, como é uma vacinação atípica, o planejamento é todo diferente. Nós não pretendemos vacinar nas 76 salas de vacinação que nós temos no município, porque eu preciso de ir para espaços abertos, muito ventilados, garantir espaçamento, garantir circulação de ar, ventilação. Então veja que já vai começar uma mudança. Vamos ter que vacinar em locais
que a prefeitura tenha o controle nos equipamentos que são da prefeitura, os poliesportivos, os CEAs, e identificar locais cobertos, porém com acesso fácil, e regionalizar. Isso será tornado público à população. Eu poderei ter um número de postos maior de vacinação se eu tiver vacina para todos os postos. Poderei ter um número menor, teremos que nos adaptar essa variável, o número de doses de vacina que eu tenho. Porque não justifica eu colocar o pessoal lá, a população ir lá e não ter a vacina. Então nós teremos que manter, a comunicação social terá que ser permanente, efetiva, orientando a população, e nós vamos oportunamente tornar público os locais de vacinação. Só para tirar uma dúvida, então o agendamento está liberado para toda a população? Sim, as vacinas indistintamente é para os 700 mil habitantes da cidade. O cadastro que apareceu aí na... O cadastro está facilitado porque 480 mil já estão cadastrados no sistema de saúde local. Sobra o restante para se cadastrar. Então, aí no portal da prefeitura, você acessa, cadastrar a vacina, aí agenda, fala que é tal pessoa, CPF e tal. Provavelmente eu já tenho até mais informações de 480 mil, e as informações essenciais estarão dessa população que não usa o sistema de saúde público local. Professor, Sim. estará disponível no portal da Prefeitura a partir de segunda-feira. Lá no botão Covid, você aperta ele, você vai ter acesso à matéria Covid e lá vai estar o cadastramento. Inclusive para médicos, profissionais da saúde, idosos, enfim, para a população de Uberlândia. Professor, só para a gente tirar a dúvida, nesse primeiro momento, na verdade, o cadastro são para os profissionais de saúde e idosos, né? Neste primeiro momento. Posteriormente, será aberto a toda a população, correto? É, porque senão o sistema não suporta, né? Se acessar gente demais, ele cai, não é? Isso é assim no mundo todo. Isso. Próxima pergunta. Boa tarde, Gabriela, TV Integração. O anúncio de que as vacinas chegariam na quarta-feira para todos os municípios, então, é inverídico. Vocês não receberam notícia de quando as vacinas chegam aqui. E a outra pergunta, o material necessário para fazer a vacinação já está disponível no município? Vem também junto com as vacinas? E o armazenamento já está planejado onde acontecerá? Obrigada. O armazenamento está planejado, porém nós vamos mantê-lo reservado por questão de segurança, porque nós já fomos alertados pelos órgãos de segurança que eventualmente poderá haver roubo de vacina. Então, esse é um local reservado, não posso tornar público. Em seguida, nós não fomos comunicados até o momento quando chega. Quer dizer, a intenção do governo federal já foi explicitada pelo ministro. Agora, a operacionalização dessa vontade do ministro é um país continental, nós entendemos as dificuldades, e tão logo chegue a vacina aqui, aí saberemos que dia que chegou e qual a dose, a quantidade que chegou. Lamentavelmente, eu não tenho essa informação para dar hoje. Quer dizer, não sei dizer se chegará até quarta-feira, conforme foi anunciado, e não sei dizer a quantidade que chegará. Sendo que, só para ficar claro, o grupo prioritário é profissionais de saúde e idosos. Aproveito para insistir que os demais grupos tenham paciência, aguarde um pouco, porque nós não temos condição física assim, de vacina, para poder, principalmente a quantidade de vacinas. Porque nós poderíamos vacinar, improvisar, vacinar 24 horas, direto, na ânsia de proteger toda a população.
Em alguns países foi montado esquema para a vacinação funcionar 24 horas, para ver se é uma luta contra o tempo. Mas eu dependo de ter um número de vacinas. Não adianta montar um esquema com os profissionais de saúde de vacinar 24 horas, porque eu não tenho, provavelmente eu não vou receber 700 mil doses para garantir à população, ou 400 mil doses, se nós não formos vacinar as crianças menores, mas eu preciso de 400 mil doses para a primeira dose, mais 400 mil para a segunda. Então, você falou, esse é um desafio em outros países que nós temos acompanhado. Pretendia-se dar a primeira dose e daí a 3 a 4 semanas dar a segunda dose. Não foi possível porque as fábricas não têm capacidade de produzir nessa velocidade. Então, o país teve que se fazer uma opção e passou a optar por vacinar toda a população só com uma dose, só com a primeira dose, e deixar a segunda dose para daí a 3 meses, para daí a 4 meses, porque não tem vacina. E é preferível, para reter a epidemia, que eu tenha toda a população parcialmente imunizada do que não ter imunidade nenhuma. Então, optou-se por vacinar toda a população só com a primeira dose e, posteriormente, a hora que a fábrica tiver condições de entregar, aí começa a segunda dose. Então, nós aqui temos acompanhado essa experiência internacional, então, queremos ver nos municípios brasileiros que primeiro tiverem o desafio de executar a vacinação, e nós, quem sabe, podemos aqui contornar algumas situações não previstas que possam estar acontecendo em Belo Horizonte ao vacinar, em São Paulo, em Salvador, em Curitiba, onde chegar primeiro a vacina. Nós estaremos atentos, a nossa equipe toda está atenta, acompanhando isso. O senhor tem seringa e agulha? Eu tenho, no momento, 100 mil seringas e agulhas estocadas. Então, o Estado já me comunicou, já me oficiou, que vai mandar um número expressivo de seringas. No entanto, nós, por cautela, já temos 100 mil seringas estocadas. O que quer dizer que nós estamos aptos a receber 100 mil doses. Independente do que o Estado vá mandar mais 200 mil seringas ou mais 300 mil seringas, conforme a programação que ele fizer. Próxima pergunta, Fernando, por favor. Boa tarde. Fernando Natário, Jornal Diário de Uberlândia. Como vocês vão evitar a aglomeração nas unidades de saúde durante a vacinação? Vai ter horário programado? Como que vai funcionar isso? Obrigado. Nós vamos programar do seguinte modo. Primeiro, são locais abertos, amplos, de acesso fácil. Chegamos a cogitar, por exemplo, de vacinar no Parque do Sabiá. Porém, nós prejudicaremos o acesso do público lá. Chegamos a cogitar apenas no estádio do Sabiazinho. Mas tem o Campeonato Mineiro, tem o gramado, não pode o gramado e tal. Então, nós evoluímos presentemente para usar as nossas próprias instalações abertas, amplas. Se você vai para o UTC, por exemplo, lá tem área grande, coberta, entrada de um lado, saída de outro, possível de planejar a circulação, ordenar a fila, mesmo dentro do UTC dá para ter fila espaçado, com álcool gel, com tudo certo e tal. Nos poliesportivos,
nós temos o controle. Nos CEAs é possível, porque são espaços amplos, cobertos. Porque essa é a maior preocupação. Não vão vacinar em unidade de saúde em ambiente fechado. Como é que forma a fila, como é que evita aglomeração na UAI? Não é viável. Então, nós estamos usando instalações de outras secretarias e onde o critério é esse, é espaço aberto, amplo, onde eu possa garantir o espaçamento, garantir a circulação de ar e evitar aglomerados. Ok? Mas a pessoa não vai ter que fazer agendamento por horário, não, né? Provavelmente seria desejável fazer agendamento por horário. E nós teremos como comunicar com ela via WhatsApp rapidamente, se eu tenho a ficha dela. Eu tenho celular de 480 mil pessoas, porque os 480 mil que estão no FastMed, que é o nosso prontuário eletrônico, eu tenho celular. Mesmo dos assentamentos onde não tem rua, não tem número, nós usamos a comunicação lá no Maná, por exemplo, não tem rua, não tem número. Mas tem gestante. O nosso contato com essa gestante é através do celular, através do WhatsApp. Obrigado. Próxima pergunta. Érico Gabriel, Band Triângulo. O senhor demonstrou uma preocupação pela quantidade de vacinas que vai chegar aqui. Não sabe se vai chegar pouco, se vai chegar muito. No caso de chegar uma quantidade pequena, dentro desse pequeno grupo de prioridade, qual que seria? Os profissionais de saúde ou os idosos? A outra pergunta é qual que seria o prazo para vacinar todo mundo? Qual que é a previsão? Existe essa previsão de vacinar a cidade inteira, essas 2 doses? Fica para esse ano ainda? Passa para o ano que vem? Que eu acho que é uma grande dúvida. Conforme eu já disse, né? Quer dizer, eu posso acelerar a vacinação se eu tiver vacina. Isso aí seria num prazo menor. Eventualmente, se eu não tenho a vacina, vai prolongar. Vai prolongar por meses? Não sei dizer. Hoje não é possível eu te dizer se nós concluiremos a vacinação em 30 dias ou se nós concluiremos em 6 meses. A única variável que eu tenho é eu ter vacina. Tendo a vacina, eu acelero. Eu improviso, eu adapto, e nós vamos fazer um grande mutirão, um grande esforço para, no menor prazo, vacinar a população. Dentro do próprio grupo prioritário, agora, profissionais de saúde e idosos. Prioridade. Profissional de saúde que está no Santa Catarina, que só trabalha com Covid, que é a grande UTI nossa. Profissionais de saúde que estão nas outras UTIs onde tem o Covid. Então, UTI, prioridade primeira. Pronto atendimento. A pessoa pode estar com Covid ou não. Você fala, mas ali está exposto. Nós temos vários profissionais que trabalhavam em pronto atendimento, pegaram o Covid, foram afastados, ficaram no mínimo de quarentena, para saber se era uma forma grave ou leve e tal, e muitos exigiram internação profissional de saúde. Então, em princípio, dependendo do número de idosos, a prioridade é UTI e pronto atendimento, pessoal da linha de frente. É claro que todos os profissionais de saúde podem ser contaminados, ele está atendendo uma outra doença, num outro leito do hospital, mas nada, ele está exposto. E, eventualmente, aquele paciente já é o portador do vírus. O paciente roda dentro do hospital, fica internado 3, 4, 5 dias. O profissional fica lá, da enfermagem, o médico, permanentemente. Então, profissionais de saúde, o Ministério da Saúde definiu, e idosos. Agora, então, dentro do próprio grupo de profissionais de saúde, eventualmente, dependendo do número de idosos que eu tenho que eleger prioridade. Assim como nos idosos também. Quer dizer, eu gostaria muito de vacinar todos os profissionais de saúde e todos os idosos. Mas todos os idosos são 82 mil. Os profissionais de saúde, 16 mil.
Eu vou receber 100 mil doses? Esse é o mínimo. Se não receber 100 mil doses, eu recebi só 20 mil doses, ou 50 mil doses. Eu tenho que estratificar o risco, ver o pessoal que está em maior risco e do uso da ILPI. Você fala, ele é idoso e está aglomerado, moram 30 no mesmo local, muito próximos, convivendo. Então, esse é um grupo prioritário. Idoso que tem comorbidade, que é hipertenso, que é diabético, que é fumante e tem excesso de peso, tudo ao mesmo tempo. Esse tem alto risco. Esse eu preciso protegê-lo, prioritariamente. Existe o ideal, existe o possível. Nós vamos fazer, dentro das nossas limitações, o máximo possível para vacinar toda a população no menor tempo possível. Poderemos demorar 6 meses? Poderemos. Se eu não tiver a vacina, essa é a limitante. Ok? Por favor. Boa tarde, Elor Schweikert, da TV Universitária. Eu queria um esclarecimento em relação ao retorno gradativo da volta às aulas, que o senhor mencionou, né, o plano de 8 de fevereiro. Esse plano depende da vacinação ou não? Esse plano não depende da vacinação, porque, veja bem, vamos raciocinar na melhor hipótese. Quarta-feira eu recebo vacinação e recebo 100 mil doses. Estou raciocinando na melhor hipótese. Eu começo a vacinar. Você fala, tudo bem, eu vou vacinar profissionais de saúde, vou vacinar idosos, e quando que eles estarão protegidos? Os efeitos da vacinação protegem contra a doença em quanto tempo? Você fala, eu preciso da primeira dose, no dia seguinte ele já está protegido? Não. Eu tenho que esperar o organismo dele produzir anticorpos. Isso vai demorar de 3 a 4 semanas. Eu preciso da segunda dose para consolidar o sistema imunológico. Os efeitos da vacinação, se eu vacinar toda a população em fevereiro, só vão se fazer em maio. A população só vai estar protegida em maio. Tomou a primeira dose, mas não está protegido. Não tem anticorpos circulando. Continua tendo cuidado necessário, essencial do isolamento social. Continua necessário o álcool gel. Continua necessário o uso da máscara, no mínimo até maio. Mas nós não vamos vacinar todo mundo em fevereiro. Então, a dificuldade, nós teremos que tomar a decisão, nós estamos planejando, proteger a população prioritária e o retorno às aulas não vai depender de vacinação, porque a vacinação só vai produzir efeito em maio. Então, nós temos que avaliar, começar gradativamente, conforme o plano que a Secretaria de Educação já fez, nós da Saúde participamos juntos. Quer dizer, metade dos alunos vem presencial na primeira semana, metade dos alunos ficam virtual, na outra reveza na segunda semana, e vamos sentindo o que vai acontecendo. É a experiência já acumulada em outros países, já em outros municípios onde retornaram, e onde você começa sentindo a consequência do reinício às aulas. Se depender de mim, eu vou recomendar, com as informações que eu tenho até o momento, de reiniciar as aulas no dia 8 de fevereiro. E enfrentarmos avaliar primeira semana, segunda semana, o que está acontecendo. Vamos monitorando, porque já tem 1 ano sem aulas. Está ficando insustentável falar, não, nós vamos ficar 2 anos sem aula.
E se eu demorar um ano inteiro para vacinar? Nós não podemos ignorar essa possibilidade. Nós vamos ficar o ano inteiro vacinando. Aí não reinicia as aulas. Porque há grupos que já me reivindicaram, eu tenho lá no meu gabinete reivindicações, que se não vacinar, não inicia a aula. Falei, olha, então esquece. Esse semestre, pelo menos, está perdido. Ou, no mínimo, o primeiro semestre. Quiçá, dependendo dos acontecimentos, o ano inteiro. Aí vão ficar 2 anos perdidos. Você falou, olha, vamos tentar? Começa a aula, é a recomendação da Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Educação. Fala, olha, recomeça e vamos sentindo, e vamos acompanhando. Eventualmente podemos ter que recuar, mas quem sabe é possível a gente ir gradativamente, criteriosamente, responsavelmente e avançando. Porque não dá para condicionar os efeitos da vacina para o reinício das aulas. Certo, então o plano gradativo de retorno às aulas está mantido, independentemente do grande aumento de casos. Isso aí quem decide é o comitê. Eu sou um dos membros do comitê e estou opinando. Porém, o comitê tem infectologistas, o comitê tem a secretária de Educação, o comitê tem várias pessoas que vão ajudar na decisão, assessorando o prefeito, que tem a palavra final. Eu imagino que eu vou recomendar o reinício, cauteloso, gradativo. Acho que não dá para você falar que não vai começar. Mas essa é a opinião de um membro do comitê. Precisamos ver a opinião dos outros membros. Excelente, eu acho que não temos mais perguntas, né? Acho que foi um momento bem engrandecedor, tiramos várias dúvidas. A mesa quer alguma última manifestação? Prefeito, secretário? Não, muito obrigado. Boas ordens. Acho que podemos encerrar então. Agradeço a presença de todos os jornalistas aqui e todo mundo que acompanhou o nosso evento pelas redes sociais. Uma ótima tarde. Não, muito obrigado. Boas ordens. Acho que podemos encerrar então. Agradeço a presença de todos os jornalistas aqui e todo mundo que acompanhou o nosso evento pelas redes sociais. Uma ótima tarde.